Então nós iniciamos nosso encontro de hoje sobre diálogo e oração, lembrando um pouco da cultura japonesa, porque nós vamos contar uma história que vem, uma lenda do Japão, e nós precisamos entender um pouquinho para o contexto cultural do Japão, rapidamente, para que nós entendamos um pouco da lenda. Como vocês sabem, e os historiadores, os pesquisadores, os estudiosos da religião dizem que a nação mais diversa culturalmente no aspecto religioso não é o Brasil, é o Japão. Né? No Japão eles gostam da diversidade. Apesar de ser um povo muito tradicional naquilo que eles têm como histórico, tradicional nas suas raízes, eles também gostam de observar o que os outros fazem, dizem, o pensamento dos outros. Então lá, por exemplo, a religião originária do povo japonês é o Shinto, caminho para os espíritos, caminho para os deuses, o caminho para o sagrado. Shin, caminho, To, ou Tao no chinês, do sagrado, do divino. Então, lá existe a religião primitiva, é o Shintoísmo, ou Sintoísmo. E lá eles têm uma visão de que a natureza toda é regida por, vamos dizer assim, entidades espirituais, que eles chamam de Kami. Kami. Ao Kami da pedagogia, é o Kami da árvore, é o Kami da montanha, ou os Kami da montanha, o Kami do mar, o Kami do sol. Eles também têm algumas denominações pouco conhecidas e não tão usuais com relação aos deuses, às divindades, que também existem lá, as suas hierarquias, existe também a sua mitologia da criação do povo japonês, que está dentro do shintoísmo. A Materaço, por exemplo, é a divindade Sol, uma das principais, é chamada ela, né? A divindade, a deusa Sol, né? A Materaço, por exemplo. Mas para todo o resto, tudo que é relativo ao sagrado, o termo é o Kami. Né? Inclusive das montanhas, existe o Yama-no-Kami. Yama-no-Kami são as entidades dos quais eles dizem que cuidam das montanhas. Aqui existe um Yama-no-Kami que cuida dessa montanha, dessa cordilheira, etc. Então, lembrando a tradição japonesa, nós trouxemos uma história de um pedreiro que trabalhava numa montanha retirando pedras. O trabalho dele era estar lá, lapidando as pedras e levando isso para as construções dos aldeões, das pessoas que contratavam, e a principal matéria era a pedra. Então ele trabalhava de sol até o pôr do sol, todos os dias, e ao final do dia voltava feliz para a sua cabaninha, que era de pedra. E ali ficava aquela vida tranquila, de trabalho, de muito exaustiva, mas simples e feliz. Um dia ele recebeu uma encomenda e foi levar um carregamento na sua carroça de pedras a um homem muito rico. E chegou lá e ficou encantado com a casa. Casa lindíssima, cheia de coisas maravilhosas. E o que o encantou mais foi a cama. Uma cama de plumas, de colchão de plumas, com cortinas de seda e cordões dourados que enfeitavam. E ele voltou, né, deixou aquele carregamento ali, voltou assim deslumbrado com aquele conforto, e voltou para a montanha, para o seu trabalho, e ficou, e o nome dele era Ófus. Aí ele ficou assim, ai de mim, se Ófus fosse rico assim, tivesse uma casa linda como aquela. E o Kami da montanha ouviu. Aí ele falou, a voz da montanha, Yama-no-Kami, falou para ele, olha, será atendido o seu desejo.
E aí ele voltou, né, viu aquela voz, não entendi, vai ser atendida como? Achou estranho, foi espantado. E quando ele chegou na casa, em vez da cabana, existia um palácio, que era dele, cheio de coisas maravilhosas. E ele foi lá e encontrou aquela cama de pluma, com cortinas de seda e enfeites, correntes douradas. E ficou muito satisfeito, e ficava ali olhando, se deslumbrando. Resolveu nem ir trabalhar no dia seguinte. Ele tirou umas férias, né? Ficou lá só curtindo a casa, as coisas bonitas que tinham lá. Foi passando o dia, passou um dia, ele começou a ficar assim meio acostumado à lida, ao trabalho. Começou a ficar meio entediado, né? Nada para fazer aqui, não acho que eu vou voltar a trabalhar. Quando, uma tarde, ele estava observando pela janela da sua mansão, passou uma comitiva de um príncipe, seguido por pajens ou lacaios, serviçais, na frente e atrás, uma bela carruagem. E um deles, né, todos eles vestiam azul e branco, e um deles segurava uma sombrinha de ouro sobre o príncipe, para que ele protegendo-o do sol. E aí ele foi e viu aquilo ali, nossa, ai de mim, se Orfos fosse um príncipe assim. E a voz falou, então que sejas um príncipe. A voz da montanha falou, né? Que sejas um príncipe. E aí já se viu dentro de uma carruagem. Também, com 4 cavalos brancos à frente, serviçais na frente e atrás, acompanhando a sua carruagem. E um deles que todos vestiam dourado e vermelho, um deles segurava uma sombrinha de ouro e ele passeava lá pela aldeia, pelo povo, né? Passeando ali, curtindo aquele passeio de carruagem e tal. Aí chegava em casa, ia curtir a sua casa. E aí ele ficou assim muito, muito feliz, contente. E foi passando o tempo. Um dia, num desses passeios, ele pegou a carruagem, foi passear, né, com seus serviçais. E aí ele, quando foi descer, ele notou que o sol estava muito quente, né? Estava queimando, apesar da sua sombrinha dourada. E observou o seu jardim, a grama estava seca, esturricada, as flores murchando. Aí falou, nossa, como o sol é poderoso. O sol é mais poderoso do que eu, que sou o príncipe. E aí começou a falar, ai de mim, se Orfos fosse o sol, aí sim. E aí a voz do Camille ressoou, que sejas o sol. E aí o pedreiro, né, que agora príncipe, se transformou no sol. Ele e o sol eram um só. Estava ali o Orfos Sol, e aí fazendo o seu calor irradiar sobre ricos e pobres. E todo mundo sentia o seu calor, todo mundo suava, reclamava do calor. Os campos de arroz secavam, os riachos estavam secando também devido à sua influência, insuportável aquele calor. E ele lá, né, com seu sol, um sol esplendoroso, Orfos. E aí foi passando, até que um dia, uma grande nuvem se aproxima do lugarejo onde ele morava, das terras, e aí cobre o sol. E o sol não consegue mais observar o povo, as aldeias, os habitantes. Cobre totalmente a visão do sol. E ele fica lá, né, tentando olhar a cidade, o povoado, e nada. E aí ficou irritado, muito irritado com aquilo. Todo o seu poder, não conseguia ver a cidade. Aquela nuvem era mais poderosa que ele, porque tapava a sua visão, atrapalhava, e ele não conseguia sair-se dessa. E aí ele pensou, ai de mim, se Orfos fosse uma nuvem assim. E o Camille da montanha ouviu a sua oração, e aí atendeu. Então, que sejas uma nuvem. E aí Orfos se transformou uma grande nuvem, que tampava o sol e não deixava o sol penetrar, né, e incidir sobre o lugarejo. E aí daqui a pouco começou uma grande chuva.
E a nuvem promoveu uma grande chuva, dias e dias de chuva. Os campos de arroz agora estavam alagados. Os aldeões, as habitações, as ruas todas alagadas, ninguém podia sair de casa, porque a nuvem Ófos chovia sem parar. E aí ele via aquilo lá, né? Olha, o seu poder sendo exercido, e observou assim, existia uma montanha que nem não era atingida pela chuva, tampouco o sol a incomodava. E ele observou o Ófos, nuvem, observou e falou: ai de mim, se Ófos fosse uma montanha. E aí a voz, novamente, do caminho da montanha: que sejas então uma montanha. E aí ele se colocou como uma montanha. Forte, a chuva não lhe fazia mal, os ventos, o sol, nada o perturbava. E ele passou seus dias lá como montanha, né, apreciando toda a natureza. Ele era o esplendor daquela região. Mas um dia ele acordou com umas batidas. Tum, tum, tum. Ele observou que eram lá da sua base, lá dos seus pés, dos pés da montanha, um homem que com algumas ferramentas estava batendo lá. Pá, pá. E eu ficou ali observando aquele homem a trabalhar, era um pedreiro. E batia, e daqui a pouco um grande bloco se desprendeu da montanha. Trum, e a montanha tremeu, se abalou. Aí ele falou: nossa, esse homem é muito poderoso. Ai de mim, ele clamou: ai de mim, se Ófos fosse um homem, aí sim. E a voz do Yamanô Kami ouviu. Então resolveu atender o seu pedido: que seja tu mesmo. E ele se transformou novamente no pedreiro. E todo dia ele acordava na sua cabaninha de pedra, pequenininha, trabalhava de sol até o sol nascer, até o pôr do sol, e era feliz. E resolveu que a partir daquele momento nunca mais ele gostaria de ser outra pessoa, outra coisa. E assim foi feliz. Então essa lenda japonesa, o Ófos, né, pedia e orava e falava, a fala dele nada mais é que a oração que nós conhecemos. A oração. Toda vez que ele falava ai de mim, ele se comunicava com o Kami, e que o atendia na medida das suas possibilidades, do grande poder que tinha aquele Kami. E assim ele foi, né, peregrinando e tendo suas experiências, mas sempre insatisfeito. Mas aquilo que ele fazia era oração. A oração, como nós aprendemos na doutrina espírita, é uma forma de adoração, de você elevar os seus pensamentos a Deus. E a forma oral, ou seja, que vem do latim oratio, né? Que é de orar, colocar a boca, comunicar-se, né? Expressar-se oralmente. Só que você se expressa oralmente com Deus, ou os espíritos, como dizem os nossos mentores, né? Kardec também falava muito sobre a questão da comunicação, né? Nós comunicamos, nós dialogamos, montamos uma conversa, um diálogo com Deus, ou com os espíritos, ou com a espiritualidade, ou com os kami, como fazem os japoneses lá do shintoísmo, né? Então essa é uma forma de adorar a Deus. E os espíritos nos ensinam que de ordinário nós fazemos 3 coisas que nós já conhecemos, né? Nós louvamos, ou seja, exaltamos a divindade, falamos bem dela, nossa, como Deus é inteligente, como Ele é poderoso, sabe de tudo, está em todos os lugares, esse é o cara, é o grande governador, é o grande presidente do mundo, Deus, né? Nós estamos louvando Deus. Como Ele é bom, eu sou bom de vez em quando, mas Deus é bom sempre, como dizem as Escrituras, né? Então,
Ele é perfeito em tudo, sublime em tudo. Estamos louvando, estamos exaltando a existência de Deus ou dos Espíritos, né? Quando falamos, Francisco de Assis, o grande apóstolo da pobreza, da humildade, ou como ele era humilde, como ele é simples, pacífico. Então nós estamos louvando. Agradecendo, e quando a gente agradece algo, né, ou por alguém, agradecemos pela vida, agradecemos a divindade pela comida, pelas vestes, pelo chão que nos apoia, o peso do corpo, pelo ar que nos dá vida, pelo sol que traz a vitalidade, que sem ele a vida não existiria, e assim por diante. E o que nós fazemos mais? Pedimos. Tá? Maioria de nós, espiritualistas, que tem essa oração, esse contato, essa forma de adoração à divindade, ao sagrado, é a petição, que muitas vezes também é chamada de prece. Prece vem de pedir. Tá? Então, quando nós pedimos, nós fazemos uma prece. Oramos também, mas esse ato de pedir. E a maioria de nós faz isso, como fez o Orfeus da história. Pedir. Mas pedir o quê? Para quê? Por que nós pedimos o que pedimos? Aí vem as interrogações. Então, algo nós necessitamos, não é? Quando nós pedimos alguma coisa, é que a gente tem alguma necessidade. E é importante a gente pedir? É importante pedir. Por quê? Porque nesse exercício do exercitar ou pedir, a gente vai buscar entender quais são as nossas necessidades. Muitas vezes a gente não para perceber quais são essas necessidades, a gente não sabe. Ou a gente às vezes se confunde, ou às vezes não sabe se isso é bom ou não é. Pedir a comida, pedir o agasalho, né? O teto que nos abrigue, é o básico, né? Todos nós, mas ainda existem pessoas que não têm isso, que não possuem as condições mínimas para viver. A doutrina espírita chega a nos dizer que nós podemos nos considerar felizes se nós já temos a posse do necessário à vida. Sob o ponto de vista material, nós somos felizes, ou deveríamos nos considerar felizes, pela posse do necessário. A gente poderia ter uma carteirinha, né? Falando, sou feliz, porque já tenho a posse do necessário. E nós sabemos que muitas pessoas, nossos irmãos e irmãs nossos, na humanidade, não têm essa carteirinha. Ainda estão lutando para obtê-la, tá? Entre nós, apesar de tudo o que o Criador nos deixou. Nos fornece de recursos para a posse do necessário. Talvez não do nosso supérfluo, mas do necessário atenderia a todos. É uma grande diferença, né? Mas não tem tudo, não dá para ter um smartphone da última geração para todo mundo. Não dá, é impossível. Mas o arroz, o feijão, a farinha, o milho, poderia. Poderia não, é possível. A posse necessária é possível. A grandiosidade da criação nos dá essa certeza. Existem muitos alimentos que nós sabemos, estudando, que estão aí, são matos. A gente pisa, toca fogo, joga fora, joga no lixo, e são alimentos riquíssimos. Poderia alimentar toda a humanidade e nós desprezamos porque não conhecemos. Não temos o conhecimento ainda de toda a potencialidade que a natureza de Deus nos concedeu. Tá? Então, a importância de nós conhecermos as nossas necessidades e manifestarmos. É importantíssimo isso. A gente lembra de uma história, de um fato real ocorrido com um escritor muito conhecido, com o seu trabalho sobre a comunicação não violenta, chamado Marshall Rosenberg, exatamente no livro sobre comunicação não violenta, técnicas sobre relacionamento humanos e entre empresas, ou empresas, que nos fala um caso que ocorreu com sua mãe. Tá? A sua mãe, como muitas crianças que tinham poucos recursos, em famílias com pouquíssimos recursos, que lutavam pelo pão de cada dia, ela tinha suas necessidades de ter um brinquedinho, uma coisa assim, e é cortada. Todos eles eram, né? Não, você está querendo
comprar um brinquedo, um bombom, um chocolate, uma balinha, sendo que a gente está passando por necessidade, não tem cabimento, falava assim para a mãe, né? Para a pequenininha, na época. E aí ela era sempre tolhida, sempre tolhida. E realmente não tinha, não, para comprar para você tem que comprar para os outros. Para dar para um tem que dar para todo mundo, a família é grande, né? E aí ela ficava calada. Uma vez uma irmã teve um probleminha, criança também, teve um probleminha de apendicite. E ela foi submetida a uma cirurgia de urgência. E no final da cirurgia ela ganhou uma bolsinha, uma bolsa de presente de uma outra irmã. Deu uma bolsa para ela de presente, ela estava se recuperando em convalescência. Ela falou, nossa, eu queria aquela bolsa. Eu queria uma bolsa daquela, sempre sonhei em ter uma bolsa daquela. Mas ela tinha inibição, né, da crítica que ia receber se pedisse. Ela tinha naquela época 14 anos. Então ela começou a simular uma doença, uma dor. Ah, tô com uma dor e tal, aí o que tá vendo? Ah, tá doendo, vou para a escola hoje, não sei o quê. Simulação. E ficou. Porque ela queria uma bolsa. Então ela, tô doendo, e os familiares correram e tal, e vai para o médico, vai para o outro, vai para o médico, vai para o outro, aquela correria, faz exame, não sei o quê. E os médicos decidiram o quê? Vamos fazer uma cirurgia exploratória. O que é isso? Vamos abri-la para ver o que está acontecendo. Seu abdômen, onde ela acusa dor, vamos ter que abrir, fazer uma cirurgia. E foi feita a cirurgia. Ela passou pela cirurgia, anestesia e tal. No pós-operatório, veio um familiar, uma das irmãs, e deu-lhe de presente uma bolsa com continhas, do jeito que ela queria. Ela ficou toda feliz lá, morrendo de dor, né? Mas lá, sob efeitos de medicação, mas sentindo muita dor. E aí, aquele dia lá, chegaram duas enfermeiras. As enfermeiras chegaram e foram fazer a sua avaliação e tal. E uma delas colocou um termômetro na sua boca. E ela deixou ela sem poder falar. E aí ela... Aí uma das enfermeiras, para mim, você está me dando essa bolsa? Muito obrigado. E levou a bolsa. Ela disse que ela não teve reação, ela ficou em choque. Ela não, com aquele negócio na boca, a senhora, que ela não sabia quem era, levou a bolsa e assim ela ficou sem a bolsa. Então, Marshall Rosenberg nos diz, fala como é que é importante nós manifestarmos as nossas necessidades. Porque muitos dos nossos conflitos interpessoais, entre pessoas, se dá exatamente porque a gente não se comunica. Não fala o que quer, não fala o que está incomodando, não fala o que deseja. Pode ser o que for, mas às vezes só a comunicação do que é necessário, do que você está necessitando, já colocaria ordem em tudo. Já pouparia toda aquela confusão que nós muitas vezes fazemos porque queremos uma coisa e não sabemos nos comunicar e criamos situações embaraçosas para nós e para os outros, né? Então, é manifestar as nossas necessidades de uma forma, claro, educada, dentro de um clima de diálogo, quando há, né? Buscar sempre isso, em família, nas instituições, é importantíssimo. Esse diálogo nós fazemos com Deus. Essa necessidade nós manifestamos nos nossos diálogos, na nossa oração, quando nós pedimos muitas vezes, né? E Jesus até falava, olha, toma cuidado. Quando fores orar, ele fala lá no Sermão do Monte, grande Sermão do Monte, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6 a 8, 5, 7, versículo 6 a 8. Ele fala que não busqueis falar muitas palavras na tua prece. Seja breve. Seja breve. Por quê? Porque o Senhor, o Criador, o nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades. Ele conhece, né? E outra coisa, não adianta ficar repetindo palavras, repetindo, pensando que sereis atendidos só porque está falando muito, só pela multiplicidade das palavras. Não é por isso. Não é assim. E também não adianta você ir lá para a praça pública ou lá para os templos ficar
clamando, 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 atraindo a atenção para você. Não. Vai para o teu quarto. Vai em secreto, em segredo. E na intimidade, conversa com Deus. Isso é Jesus falando, né? No Evangelho segundo Mateus, que é reproduzido no capítulo 27 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo chamado Pedi e Obtereis. Então lá, Jesus nos dá todos a fórmula da oração. E o que é importante? Ele fala que tem que usar tais palavras, falar assim, falar desse jeito, em tal língua, não. Vai lá e faz a tua oração do teu jeito, da tua forma. Ah, mas eu gosto do Pai Nosso, gosto da Ave Maria, gosto do Creio em Deus Pai, gosto da oração lá do japonês. Não importa. O que importa é que você coloque o seu sentimento nessa prática, neste momento. Você abre o seu coração, né? Esse é o importante, é o principal. E assim, e aí muitas pessoas colocam, Kardec coloca isso, né? Que seria interessante, então, por que a gente vai pedir, então, já que Deus sabe de tudo? Como Jesus até fala, ó, não adianta você pedir muito, porque Deus sabe das suas necessidades. Não te preocupa tanto com isso. Mas por quê? Porque isso é um exercício. Né? É um exercício mental que a ciência estuda. Quando nós oramos, todo o nosso cérebro ele trabalha ali, algumas áreas de concentração que levam ao equilíbrio nosso, começa a funcionar. Aqueles dispositivos nossos mentais, do nosso cérebro, que regulam a questão de lutar e fugir diante das coisas que nos cercam, que nos impulsionam à ação, se desligam. E aí você começa a entrar num território diferente. Teu corpo começa a relaxar, a gente começa a recuperar a nossa pressão arterial, nosso sistema imunológico. Tudo isso vai funcionar. Então esse mecanismo de alerta, ele cessa. Por isso que é interessante, nós indicamos, muitas vezes, que a pessoa feche os olhos, porque ele promove uma maior imersão, uma maior profundidade desse estágio de concentração por meio da prece. E aí você consegue fazer esse diálogo. Então isso já foi estudado diversos, na Faculdade de Medicina de Stanford já fez diversos estudos lá, pegavam essas pessoas e faziam com que elas orassem, etc., e colocavam num aparelho de ressonância magnética. E ali faziam os exames de fotos, etc., de imagem, e verificavam o funcionamento daquelas áreas no cérebro. Ele falou, essas áreas voltadas para a ação se desligam completamente. Então a gente fica naquele estado que as pessoas colocam lá, os religiosos, tanto católicos ou muçulmanos, tanto faz, o efeito é o mesmo, de promoção da pessoa, de estados de consciência melhorados, alterados, né? Para o bem, para a reflexão. Então esse hábito da oração promove isso. Então esse contato, quando nós fazemos isso com Deus, que aí a oração é isso, se nós não entrássemos em contato com Deus, com o sagrado, com os espíritos, nós estaríamos em estado de meditação, que é diferente. Os efeitos muitas vezes são mesmos, mas a proposta da meditação é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Na oração não, é mais o discurso, a conversa, é o que distingue a oração da meditação, que ele conversa com Deus. E aí entra todo aquele contexto também da importância que nós damos àquilo, que nós colocamos nisso aí. Quem não é religioso, quem é ateu ou coisa que o valha, também pode fazer isso por meio da meditação, também alcançar esses estágios de recuperação, de conseguir essa paz, né, mental, etc., por meio da meditação. É um outro caminho também. Os caminhos são abertos para todos, na verdade, né? Então, queridos, eu acho que essa é a nossa contribuição. Orem, né? Vocês que estão assistindo, que gostam, que têm uma religião, orem para Deus, para os espíritos da sua devoção, porque isso faz muito bem para nós. Muita paz.